Meus queridos e amados irmãos, eu quero nesta manhã cumprimentá-los a todos com a doce e preciosa paz do Senhor. Amém? Alegria estar com os irmãos esta manhã. E o texto que nós estaremos ministrando esta manhã é segundo o texto bíblico da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 5, do dia 4 de maio, que fala sobre a verdade que liberta. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, quem trouxe certamente a sua Bíblia ou a revista, alguns versículos, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 16 ao 18, depois o 37 e o 38. Diz assim o texto: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Verso de número 18. Quem fala de si mesmo, a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. O versículo de número 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso de número 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome o seu assento, exaltando e glorificando o nome do Senhor nesta manhã. Pois ele toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que este texto fala da verdade. E a gente precisa, irmãos, definir o que é essa verdade, o termo verdade. A definição do termo verdade, antes eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, nosso amigo de muitos anos, seu filho e os ministros que aqui estão. Quero glorificar a Deus pela vida de vocês, pela confiança. Pastor Fernando, pastor, um homem de Deus que conheço, o senhor e sua esposa. Quero exaltar a Deus pela sua vida e glorificar o nome do Senhor. Deus em Cristo abençoe a todos nesta manhã. Queridos, a definição da verdade na Bíblia carrega um peso muito mais profundo do que a simples conformidade com os fatos. A verdade nas Escrituras Sagradas está diretamente relacionada ao caráter de Deus. A sua palavra é a revelação plena de Jesus Cristo. Nós observamos que no Antigo Testamento, a palavra hebraica para verdade, que também significa fidelidade, constância, Deus, ele é a fonte absoluta da verdade. Tudo que dele emana é verdadeiro. A Bíblia diz que ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo, reto, ele é. Pode colocar para mim Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número 4. Deuteronômio 32, 4 vai dizer da seguinte forma, olha o que o texto vai dizer para nós. Deuteronômio 32, 4. Olha bem, e o texto vai dizer da seguinte forma, Deuteronômio 32, 4. Nós vamos observar, irmãos, que o texto vai dizer da seguinte forma. Conseguiu aí, irmão? 32, 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita
perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo, ele é justo e reto, ele é. Então, nele não vamos encontrar injustiça, porque Deus, ele é reto em todas as suas coisas, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, a sua verdade é de geração em geração, como diz o Salmo de número 105, e de modo que aquele que se abençoar na terra será abençoado pelo Deus da verdade. A verdade em Jesus não é apenas um conceito, mas ela é uma realidade viva e divina. Então nós precisamos entender que quando nós estávamos no mundo, nós estávamos no lamaçal do pecado, a Bíblia diz que Ele tirou os nossos pés de um charco de lodo e colocou os nossos pés firmes numa rocha. Nós vivíamos na mentira, nós vivíamos no pecado, nós vivíamos segundo os conceitos deste mundo, e o texto sagrado vai nos dizer em Gálatas, capítulo de número 5, versículos em diante, versículo 16 e 17, vai dizer da seguinte maneira: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas, como nós andávamos, como nós vivíamos na mentira e achávamos que era verdade. Vivíamos na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, na porfia, no ciúme, nas iras, nas discórdias que andavam sobre a nossa vida, as dissensões, as facções, a inveja tomava conta de nós, a bebedice, a glutonaria e as coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro. Mas hoje o Salvador eterno entrou na nossa vida, entrou na nossa casa, Ele entrou na nossa mente, e a Bíblia diz que Ele vem desfazendo das obras de Satanás, tirou-nos do charco de lodo, colocou os nossos pés firmes numa rocha, e nos nossos lábios um hino de louvor a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos mais presos no pecado. De lá nós saímos. Tem muito crente que às vezes tem saudade de lá. O Senhor tirou o povo do Egito, mas de vez em quando tinha uns lá, mas eu sinto lá, Moisés, a gente tinha as panelas de cebola, a gente tinha isso, tinha aquilo. Irmão, nós já saímos de lá e não voltaremos mais para lá. Nós saímos de lá livres, estamos, como aquele hino da harpa diz: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Onde estamos livres? Aleluia. Ele entrou e despedaçou as correntes que nos prendiam ao pecado, as vontades que tínhamos, mas agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos liberdade, porque nós somos livres. Diga comigo, somos livres. Mas essa liberdade, ela não nos dá o direito de vivermos uma vida de carnalidade. Porque se queremos viver uma vida de santidade, devemos nos santificar. A Bíblia diz: santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Uma vida de santificação, irmãos,
nos aproxima a Deus. E o texto vai dizer em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: estais, pois, firme na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo aqui está combatendo um grupo de hereges que estavam na igreja da Galáxia. Eles estavam ali, estavam ali lutando para que as pessoas andassem. Isso não tem nada a ver. Eles achavam que podiam fazer o que queria, porque eram livres. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso continua entrando dentro das igrejas. Não, esse negócio de não ter nada a ver é uma coisa diferente. E o diabo ele vem de uma forma sutil. E ele quando daqui a pouco vem devagar, vem com a moda, traz alguma coisa lá do Egito, vê alguma coisa nas redes sociais. Eu lembro que há algum tempo alguém lá na igreja: pastor, vamos acabar com isso aqui, vamos botar assim, vamos fazer assim, tudo diferente. Não, irmão, eu aprendi. Não, o culto a gente pode botar aquele nome e tal para chamar. Não. A gente vai fazer igual Paulo, que falou para o Timóteo, que a gente deve cultivar aquilo que nós aprendemos desde o princípio. Irmãos, nós precisamos permanecer no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós queremos complicar, e o texto nos diz em Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis esta liberdade, então a da liberdade, para a ocasião da carne, mas servi uns aos outros com amor, com caridade. Andai sempre em espírito, amando, respeitando, cuidando, que isso é a vontade de Deus. A carta 1 Pedro 2,16 vai dizer: como os livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Nós não temos a cobertura da malícia. Não. O que anda conosco é a bondade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então na minha vida não tem mais o direito. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9: mas vede que esta liberdade não seja alguma maneira de escândalo para os fracos. Paulo aqui trata do amor, da liberdade, das regras. Sabe, irmãos, que é muito importante, que a gente às vezes fica querendo implicar: mas o pastor não podia fazer assim, o pastor não podia, essa doutrina nesse costume. Não, irmãos, vamos continuar daquilo que nós, da forma que nós aprendemos. Ande como crente, fale como crente, age como crente. Mesmo que você estiver na Babilônia, no meio da Babilônia, lá na faculdade, no colégio, num lugar onde Deus te colocou para você trabalhar, que às vezes é um lugar que é a verdadeira Babilônia, mas lá tu é crente, tu está como Daniel, tu está lá servindo a Deus, adorando a Deus, sabe? Nada vai te contaminar, porque você tem um capacete da salvação para te proteger, sabe? No teu coração está blindado para não entrar mais nada das coisas deste mundo, porque fomos salvos, resgatados do pecado. Então não usemos dessa liberdade para dizer: Deus é bom. Não, ela tem regra. Santificai-vos, uma vida de santificação. Paulo dizendo aos Romanos capítulo 6, versículo de número 20: porque quando éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça, mas agora não, libertos do pecado, foste feito servos da justiça divina. Precisamos entender isso, sabe? Então é como Paulo estava dizendo aos coríntios, também aos irmãos daquela igreja, em 1 Coríntios capítulo 16: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Isso é simples. Esse é um fato simples. Às vezes a gente está aí dentro de casa e tem um controle ali. O controle já é para isso mesmo. Não, aqui dentro da minha casa não entra esse tipo de show. Como é que é o nome? Show da Gaga? Show de Gaga? Eu não sei. Não, aqui não entra esse tipo de novela. Aqui não entra, porque a minha casa é santificada. Tudo que está aqui é para adoração ao nome do Senhor. Tudo aqui é para glorificar o nome do Senhor. E aonde a casa, a mente, o corpo que é santificado, Jesus vai fazer milagres. Jesus vai fazer maravilha. Ele vai desfazer das obras de Satanás. Aonde um justo se quer, seja na rua, seja na comunidade, o Senhor agora está trabalhando, está ouvindo a voz, o clamor da igreja, no meio da família, no meio da parentela, porque quem anda com Deus, assim como Enoque, a Bíblia diz que Enoque teve filhos, casou, teve muitos amigos. E o segundo texto lá, se não estiver errado, quando ele estava com, não me lembro agora a idade, se é 365, muito bem, 365. Da parte de diante, teve um período na vida dele, que acredito que foi logo depois, a Bíblia vai destacar que Enoque passou a andar com Deus. Irmãos, andar com Deus, existem amizades que não convém. Você está do lado de murmurador, de gente que murmura, de gente que, sabe, joga o nome da igreja nas redes sociais, gente que vai fazer fofoca. Sai de perto dessa gente. Você não vai crescer com esse tipo de gente. Mas Enoque falou, não, agora vamos dar aqui, vamos dar. Eu lembro que minha esposa um dia olhou assim o celular da minha filha, amigo tal, curtindo, tipo, não, faz, minha filha, faz a limpeza aí. Tem hora que a gente tem que fazer aquela limpeza mesmo. Não, peraí, poderão andar dois juntos se não tiver de acordo. Mas o Senhor agora nesta manhã está dizendo, como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus, como Moisés, o Senhor, Moisés, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Quantos nesta manhã têm o desejo de andar na presença do Senhor? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E o que Deus está dizendo para nós, que nós precisamos chegarmos a Ele. Isaías 48:16. Pode botar aí, por favor, irmão? Isaías 48:16. Olha o que o texto vai dizer para nós nesta manhã. Sabe, irmãos, é importante na nossa vida nós analisarmos a palavra de Deus. Então fomos libertos, a verdade chegou até nós estamos livres do pecado, e o texto vai dizer, chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segundo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito, louvados, bota o versículo 17 por favor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Mas é preciso, irmãos, é preciso querer. Tem coisas que a gente fala, meu filho, vai no quintal hoje. E a minha mãe disse isso. Aí ela vinha, ô filho, mas o que? Não varreu isso mesmo? Tu tem certeza que varreu? E ela dava muitas oportunidades, senão o negócio ia ficar estranho. E as minhas irmãs a mesma coisa. Mas ela dizia, é preciso que vocês tenham interesse. Porque lá na frente isso vai ser útil para a vida de vocês. E às vezes a gente diz que a mãe é chata, a avó é chata, a avó é chata, enfim. Mas hoje o texto está dizendo assim, sabe? É preciso nós querermos, esforçarmos. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar atrás. A oportunidade hoje é de colocar a mão no arado. E o texto, como estava ali, escrito ali, irmão, se puder, deixa nesse
desse texto. O texto vai dizer assim que o Senhor quer nos ensinar aquilo que é útil, aquilo que não é, sabe, que a gente precisa desfazer nesta manhã, porque o Senhor quer nos ensinar a vivermos uma vida segundo a sua palavra. A lição desta manhã, ela fala sobre a verdade. A verdade. Jesus respondeu, disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E o texto vai dizer, irmãos, que ele deixou o quê? O seu trono de glória. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito. Então ele deixou, vestiu a nossa roupa, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, vestiu o nosso sapato. A Bíblia diz que se fez homem para trazer até a nós o que? A salvação, a redenção, a verdade. Ele é a verdade encarnada. O texto diz que ele é a verdade encarnada. João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. João 16:13, ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guardará, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade está aqui nesta manhã, irmãos. Quantos creem? O Espírito da verdade que regenera. O Espírito da verdade que muitas das vezes nos confronta. O Espírito da verdade que traz libertação. O Espírito da verdade que regenera. Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo de número 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Jesus respondeu dizendo para Nicodemo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Nascer da água e do Espírito é viver segundo a palavra de Deus, é viver na prática. Não adianta você conhecer todos os versículos e a Bíblia e não praticar. Tiago capítulo 1, versículo de número 22, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si próprio. A Bíblia diz, irmão, de Oséias 6:3, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão somente como nasce o sol, ele aparecerá e virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Ele virá e levará para si um povo zeloso de boas obras. A trombeta vai tocar, vai soar a qualquer momento. E ele dirá: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que desde a fundação eu reservei para vós. Mas aos santos, lá na escola, lá na faculdade, tem um santo, tem um jovem separado, que é boca de Deus neste lugar. Ele vai vir para arrebatar, para chamar o seu povo, a sua igreja. Esta manhã é uma manhã de reflexão. Esta manhã é uma manhã de nós nos analisarmos, como diz o apóstolo São Paulo: examina-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Eu me lembro. Quem já fez aquele exame ali? Hemograma, né? Hemograma. O médico sempre pede. Diz que tem que fazer 2 vezes no ano. Eu tenho tempo para cá, nem pode ser isso. Porque a gente, como líder, né, pastor? A gente tem que ser assim, tem que estar todo ano. Vamos fazer pelo menos o básico. Pedir um exame de sangue. E aí, o médico pede o hemograma, né? Aí ele vê lá: ó, o senhor está exagerando no açúcar. O seu colesterol está alto. Ó, a glicose subiu. Não é assim? Ou não? Sim ou não? Sim. E essa manhã a gente
tem que rever os nossos conceitos. Ó, tá falando muito. Tá olhando para coisas que não tem que olhar. Olha a tua mente. A Bíblia diz que nós temos que ter uma mente renovada. É manhã de analisar. É manhã de autoexame nesta manhã. Mas quem faz isso conosco é a verdade encarnada, que traz a nós libertação, irmãos. João 15:14, ele vai dizer: vós sois meus amigos, se vocês praticam o que eu vos mando. Então, tem gente que quer ser amigo de Deus, mas está com o pé no Egito. Tem gente que quer ser amigo de Deus, mas eu sou dirigente de congregação, não sei como é que é o negócio lá. Eu chamei o irmão: o que está vendo, irmão? E o homem estava lá, quer viver uma vida dupla. Outro é um agressor da esposa, dos filhos, não tem como olhar para ele, porque as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. Mas como é que vai ver Jesus em nós? É na prática do dia a dia, é a gente lidar com os filhos, é os filhos olhar para nós e dizer: eu quero ser igual meu pai, eu quero ser igual minha mãe. É olhar, sabe? É alguém olhar para a gente nas nossas atitudes, nas nossas ações. É as ações nossas, como Jesus agiria numa atitude como essa, como Jesus faria numa situação como essa. Então a gente precisa ter isso. Sabe que nesta manhã, irmãos, queridos irmãos em Cristo Jesus, nós que tomamos posse desta verdade, a verdade que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que bem-aventurados são, bem-sucedidos serão os que trilham no caminho reto e andam na lei do Senhor. Salmo de número 119, versículo de número 1. 2 Timóteo, pode colocar aí, irmão, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas tudo tem, é examinar as escrituras. Pode colocar aí, irmãos, 2 Timóteo, olha o que vai dizer, 3:16 e 17, para que o homem de Deus seja perfeito. E essa perfeição nós só vamos buscar na verdade, é na palavra. Verso 17, para que o homem, vamos ler todos juntos? Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então que nesta manhã saia pessoas por estas portas com desejo de fazer como o salmista. Ele diz: assim como a água anseia por águas, o meu coração tem sede de ti. Se você tem sede de Deus, examine a palavra. Nós estamos instruindo na igreja. Irmão, leia 4 capítulos por dia. Se você não puder ler 4 capítulos, leia 3 capítulos por dia. Se você não puder ler 3 capítulos por dia, leia 2 capítulos por dia. Mas se você não puder ler 2, leia pelo menos 1 capítulo por dia. Mas não deixe de ouvir a voz de Deus. É como pessoas que dizem: eu não tenho ouvido a voz de Deus, eu preciso na oração para aquela irmã. Não, nós não precisamos disso. O que nós precisamos, como muita gente diz: há muito tempo eu não ouço a voz de Deus, é porque você não examina as escrituras. Senhor, nesta manhã dá sede, vontade para cada um de nós lermos a tua palavra. João 5,39 diz: examinai as escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que a de mim testificam. É nessa verdade, nesta manhã, que o Senhor está falando conosco. É nessa verdade, nesta manhã, nessa verdade. É a verdade que liberta, é a verdade é essa. Hebreus 4:12. Porque
ela vai discernir, ela vai queimar, ela vai desfazer aquilo que está no nosso coração, o que nós estamos remoendo, o que nós estamos acumulando. A palavra de Deus é limpa, ela é água, ela é fogo, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus, ela traz conosco, ela traz cura para a nossa alma, como diz Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ele é como um martelo que desmiuça a pedra. Senhor, agora, os corações duros, Senhor, nesta manhã, quebranta, Jesus, quebranta através da tua palavra, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. A tua palavra é a verdade. Jesus disse, meus irmãos, que coisa linda é termos a palavra, a palavra ela é como lâmpada. E se ela, eu lembrei agora das virgens, da parábola das virgens prudentes, das 5 loucas, né? Tinha ali, eram 10 damas, que foram, Jesus faz ali retrata, traz como exemplo o casamento judaico, e que 10 delas estavam ali, próximo ali à casa da noiva, aguardando o noivo, e o noivo chegava à noite, às vezes atrasava, e o texto vai dizer, irmãos, que cada uma delas estava com as suas lamparinas, e para dar, como eu posso dizer a palavra, combustível àquela lamparina, precisava de quê? Do azeite. O azeite é o Espírito Santo, a lamparina era a palavra. Então as 10 estavam com as suas lamparinas, elas estavam lá, as 10 foram convidadas, as 10 eram ali, mas a Bíblia vai diferenciar dessas 10 que havia o grupo de 5, que é uma coisa só que elas deixaram de fazer. Umas levaram reserva, as outras 5 não levaram reservas, porque elas também adormeceram. As 10 adormeceram. Olha que coisa interessante. E às vezes nós estamos vivendo assim. Tem gente na igreja que é crente, está como as 10 virgens, sem problema nenhum. Ela lá, a gente canta, a gente prega, cospe fogo, rodopia, sapateia, faz um montão de coisa. Mas ali a Bíblia diz que elas estavam com a reserva, porque elas compraram. E sabe como elas compraram? Foi através, joelho, caminhando, escola bíblica dominical, culto de ensinamento, evangelismo, culto no lar, visita. Elas estavam ali trabalhando, elas estavam investindo no reino. Que alguém podia dizer, vai fazer o que hoje no evangelismo? Vai fazer o que hoje no trabalho de visita? Não vai fazer, não tem problema, mas eu vou. Vai para a escola dominical? Eu vou para o culto de ensinamento. Mas tem pouca gente. Não, eu vou, porque eu não estou indo por causa do pregador, porque quem vai ensinar, quem vai pregar, quem vai dirigir, eu estou indo porque eu quero adorar a Deus. Importa que os adoradores adorem em espírito e verdade. Eu vou lá. Já viu aqueles irmãos que abrem a igreja? Abre a igreja, ele está ali, chega cedo, ele dá o melhor de si, ele está ali, ele quer aprender, ele está com o primeiro amor. E a gente precisa disso, irmãos. Parece que esses sentimentos acabaram. E a Bíblia diz que aquelas 5 virgens prudentes, elas tiveram azeite de reserva. A Bíblia diz que quando o arauto lá grita, já perto da meia-noite, né? Vem o noivo! Elas se levantaram, todas elas, 10, se despertaram. Enquanto elas estavam dormindo, a lamparina estava acesa. Mas as 5 lá viram que, nossa, na hora, porque o noivo chegava, e elas iam estar ali iluminando, né? O caminho para o noivo. Vinha com os amigos. Quando o noivo chegava, os amigos, que a vida do Senhor vai ser assim, né? Ele vai vir com os seus anjos. E a noiva precisa estar preparada. As virgens, no meio do caminho,
Prepara-te, ó igreja. Jesus disse, João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Por que vocês estão turbados? Eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. E eu estou indo com o objetivo de preparar lugar, porque aonde eu vou estar, eu vou vir, vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês vão estar conosco, num lugar que não vai haver mais perdas, choro, lágrimas. Ai, eu recebi um diagnóstico de um fulano, está com câncer, está com leucemia, acabou, isso tudo vai acabar. Isso tudo vai acabar. Nós vamos entrar nas mansões celestiais. Nós vamos entrar nas mansões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Bendito seja Deus nesta manhã. Eu estou chegando para o final. E o texto, irmãos, nos traz grandes lições nesta manhã. Nós somos como luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique ao vosso Pai. Então, tudo que você fizer, que haja nesta noite aqui, que haja José aqui, ele dentro de um calabouço, vendido pelos irmãos, que às vezes acontece isso, irmão, é aqui mesmo que vai acontecer isso, não se engane não. Tem gente que nos vende, tem gente que nos calunia, tem gente que puxa tapete, tem gente que faz fofoca com o nosso nome, tem gente que não, mas José estava lá, aonde ele era colocado, com todo o sofrimento, com choro, com lágrimas, saudade do seu pai, saudade da sua terra, mas estava lá José, o que pegava para fazer, fazia com ousadia, fazia porque sabia que tudo que fazia, ele estava fazendo como se fosse para Deus. Não, eu não vou fazer isso aí não. É o que? É para ficar na porta? É para ficar na cantina? É o que? É para limpar a boca? É o que é? Não. Só o que... Não. Tem crente, irmão, aonde coloca ele, pela sua humildade, pela sua simplicidade, quando ele está próximo de Deus, o que coloca, o Senhor honra o trabalho das suas mãos, porque sabe o que está fazendo para Deus. Mas eu chego cedo para abrir lá, ninguém me vê, ninguém me enxerga, nunca meu nome é nomeado, nem no data show se fala. Não tem problema não, lá no céu teu nome está, Jesus está assim, olha. Minha serva amada, minha serva querida, talvez rejeitada por muitos, mas por mim eu te nomeei, te escolhi e te chamei pelo teu nome. O Senhor está abençoando o trabalho das suas mãos desta manhã. Levante as suas mãos. Senhor, eis aí essa mão estendida, aonde Ele colocar ou ela colocar as mãos. Seja bem sucedido no trabalho, na vida profissional, nos negócios, em nome de Jesus. E agora, Senhor, desfaz de toda a obra de Satanás e, ó Deus, exalta o teu nome na vida deste irmão e na vida dessa irmã. Seja bem sucedido. Receba de Deus nesta manhã a glória. Seja renovado o Espírito que santifica, o Espírito que concede liberdade, o Espírito que dá vida, o Espírito da verdade, o Espírito da revelação, o Espírito da fortaleza, o Espírito que fala, o Espírito que convida, Ele que constitui o obreiro, Ele que é o Senhor da igreja, Ele que concede ousadia, poder e reveste, unge. Se nós fugirmos desta verdade, não fuja desta verdade. Viva a verdade. Viva a verdade que é Cristo Jesus. E as promessas de Deus se cumprirá sobre a sua vida. Eu estou chegando para o final. Creia nisso, a palavra de Deus, ela é verdade. Isaías 40, versículo
diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Cresça esta manhã nós somos convidados a crescer. Sabe, quando você chega numa empresa, tem pessoas que ficam 10, 20 anos numa empresa e aí eles ficam estagnados. Coloca para mim aí, irmão, por favor, segunda carta de Pedro 3,18, e a gente encerra aqui. E aí a pessoa não quer fazer mais um curso, não quer estudar. Achei interessante, tem uma irmã lá na nossa igreja, e desde que eu cheguei na igreja lá, pela sua idade, ela muito se esforçou. Irmão Fernando, o senhor terá a honra de conhecê-lo brevemente. Irmã Irani, ontem, quinta-feira, no ciclo de oração, nós colocamos ela, né? Ela já está uns alguns anos no ciclo de oração, fez 80 anos no feriado, dia 1º de maio. Mas essa irmã, desde que eu cheguei na congregação, ela sempre foi muito envolvida pela sua idade, e às vezes tinha que fazer umas bandeiras, sabe, pastor João? E ela não tem essa habilidade de computador, e ela ia para lá: não, vou pedir meu neto quando chegar em casa. Aí ela chegava com os papéis: pastor, meu neto imprimiu aqui, a gente vai botar as bandeiras dos países perseguidos, pode ficar tranquilo, eu vou fazer de TNT. E ela começou a fazer de TNT, isso uns 4, 5 anos atrás. E a coisa foi desenvolvendo, e ela foi se envolvendo, ela foi tendo o seu crescimento. Daqui a pouco ela descobriu a Andréia, muita gente não sei se conhece aqui, André Siqueira, e ela fez amizade: pastor, parte do meu pagamento, eu quero. E aí ela começou, irmãos, doar as bandeiras, comprar, pagar parcelado. E Deus nunca deixou faltar nada na vida daquela mulher, ao ponto de ela até doar, emprestar, sabe? E sabe por quê? Quando nós nos doamos na obra de Deus, a Bíblia diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos doamos, seja em que for, na área que nós fomos chamados, nos doamos, sabe, Deus quer acrescentar. Deus acrescenta. Aonde você quer, Ele para. Deus não deve a ninguém, Ele sempre dá o melhor para nós. E aí aquela mulher foi desenvolvendo, e Deus tem dado vida longa, sabedoria, entendimento, ainda com a sua simplicidade. E o que Deus está dizendo para nós: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Deus está dizendo, nos chamando a um crescimento. Se aplique na palavra, desenvolva, que saia daqui nesta manhã jovens que querem ser profissionais, querem ser médicos, querem ser doutores, homens e mulheres que queiram entrar, seja ainda na área da política, nas grandes empresas, e que Deus possa te abençoar com uma voz profética na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, no Brasil. Precisa Deus nesta manhã. Deus nesta manhã quer levantar homens e mulheres. Oh meu Deus, Senhor, e ainda que você diga: eu não tenho mais capacidade. Tem, Jesus faz coisas tremendas. Quantos que na promessa do Senhor? Caleb, né? Caleb com seus 80, se não me falha a memória. 85, só tá bom aí. Só tá bom, hein? 85. Eu não vou perguntar não, se tem gente com 80, 85. Mas ele aguardava a promessa. Ele aguardava a promessa. Tem alguém que está aguardando a promessa aqui? Eis que não tosquenejará o que guarda Israel. O que guarda Israel. Espera um pouco mais, ora um pouco mais, clame um pouco mais. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A promessa vai chegar. À meia-noite ouviu-se o clamor. À meia-noite
meia-noite o anjo passou lá no Egito, matou todos os primogênitos, matou todo o filho de Faraó, aquela gente toda que perseguia o povo de Israel. O anjo da morte passou. À meia-noite Sansão estava deitado, e a Bíblia diz que ele foi tomado, possesso pelo Espírito de Deus. À meia-noite Paulo e Silas estavam na prisão e cantavam, e houve um terremoto, e a Bíblia diz que as portas, os cárceres foram abertos, houve um grande terremoto, e a glória do Senhor foi sobre aquele lugar que houve salvação. À meia-noite, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas. Vai chegar a meia-noite de Deus na sua vida. Quantos querem nesta manhã? É manhã de remédio, é manhã de remédio, é manhã de cura, é manhã de portas abertas, é manhã de milagres sobre este lugar. Aleluia, 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 aleluia. O psicólogo por excelência está na casa, o médico por excelência está na casa, o advogado por excelência está na casa, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus forte, o Pai da eternidade está na casa. Se coloque de pé, nós queremos orar por você. Aleluia. Batiza com o Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Senhor, abre a porta da palavra nesta manhã na vida de muitos crentes. Levanta aqui missionários, levanta mulheres e homens comprometidos com a tua palavra. Estamos vivendo os dias de Noé, Senhor. Os dias tão difíceis, Senhor. Quantos crentes se corrompendo, Jesus, mas afirma a estaca deste crente que certamente chegou aqui desanimado, dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor, quantos esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como ar, correrão e não se fatigarão. Deus está dando força nesta manhã. Jovem, desperta tu que dorme. Jovem, desperta tu que dorme. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha. Como diz Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus. É hora de você pegar a sua armadura. É hora de você agora. Deus quer levantar homens como Gideão, homens como Neemias. Deus está levantando mulheres como Abigail. Deus está levantando nesta noite. Deus está olhando dos céus para este lugar. Deus está levantando homens e jovens. Bondoso Deus e Pai, nesta manhã é uma manhã de milagres, é uma manhã de análise, é uma manhã de nós nos examinarmos a nós mesmos. Ó Deus, nesta manhã é